Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do seu Plantão de Notícias e vamos às principais manchetes para o noticiário de hoje. Flávio Dino é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Guiana recusa discussão sobre soberania de Essequibo com o presidente da Venezuela. Senado aprova a regulamentação das apostas esportivas. E o acordo da COP 2028 reconhece transição energética, mas não prevê eliminação dos combustíveis fósseis. E leilão de combustíveis fósseis no Brasil contraria a discussão da COP 28. E você confere ainda a previsão do tempo e a expectativa de fluminenses e cariocas em relação ao tempo. Começa agora mais uma edição do seu Plantão de Notícias. Senado aprova Dino e Gonê, indicados de Lula para o STF e a PGR. A votação ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 13, após uma longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. O plenário do Supremo aprovou o nome de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Foram 47 votos a favor e 31 contra e ainda 2 abstenções. A reação pública de Dino ao resultado da votação veio ainda na noite de quarta-feira pelas redes sociais e agora o ministro do STF celebrou o apoio de milhões de pessoas à sua indicação. Ao assumir a vaga de ministro do STF, o ex-ministro da Justiça herdará mais de 300 ações. A posse ao cargo deve ocorrer somente em 2024. É claro que quando o presidente da República me honra com a indicação para aqui estar, não vim aqui fazer debate político, não me cabe nesse momento. Vim aqui apenas responder ao atendimento dos 2 requisitos constitucionais, notável saber jurídico e reputação ilibada. Bom, vale ressaltar que, segundo os críticos mais atentos na sabatina, Dino se esquivou de polêmicas, adotando um tom conciliador e diz que não atuará como político no Tribunal Federal. E apesar de Dino ser um dos ministros mais criticados pela oposição, a sessão da CCJ não teve momento de tensão nem troca de farpas. Cenário diferente das vezes em que Dino compareceu ao Congresso na condição de ministro da Justiça. Na CCJ, Dino recebeu até abraço do senador Sérgio Moro. Tanto Dino quanto Gonê evitaram responder a perguntas polêmicas sobre temas espinhosos ou momentos controversos de sua trajetória. Adotaram como escudo uma tese em que não seria ético adiantar posicionamentos sobre casos concretos. Todavia, uma pergunta recorrente de senadores da oposição foi se Dino se declararia impedido de julgar casos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, já que ambos são adversários políticos. E o Brasil será o mediador de uma reunião entre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, Irfan Ali. Mas o chanceler brasileiro não crê em resolução rápida na disputa que envolve os 2 países. A Guiana se recusa a discutir a soberania sobre a região do Essequibo, disputada pelo governo venezuelano de Nicolás Maduro. Os presidentes dos 2 países têm um encontro marcado para esta quinta-feira, dia 14. O presidente Irfan Ali disse que a reunião com o líder venezuelano Nicolás Maduro será para diminuir a tensão entre os 2 países e que negociar a soberania de Essequibo está fora de questão. Para Ali, este assunto está nas mãos da Corte Internacional de Justiça. Ele ameaçou até permitir a instalação de uma base dos Estados Unidos logo depois do referendo realizado pela Venezuela. Os 2 se reunirão na quinta-feira em
São Vicente e Granadinas, em um encontro acompanhado por Celso Amorim, assessor de assuntos internacionais do governo Lula. Já Maduro afirmou em seu programa semanal de TV que a única maneira de resolver a disputa pela região rica em petróleo seria através do diálogo direto, já que a Venezuela nunca reconheceria o envolvimento da Corte Internacional de Justiça. Na sequência, vocês acompanham o que diz o ministro das Relações Exteriores no Brasil, Mauro Vieira. Acompanhe. Eu achei até que o presidente da Guiana podia não ir, mas acho que foi um gesto de boa vontade, de ir, de conversar. Não acho, e ninguém espera que saiamos de lá dessa reunião com tudo resolvido. Não será assim, mas é um importantíssimo passo no sentido do entendimento entre dois países importantes, um para o outro e ambos para o Brasil, num momento em que nós não precisamos, como nunca precisamos, de conflitos nas nossas fronteiras. O Senado aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas de cota fixa, conhecidas como bets, retirando os jogos de azar da proposta. O relatório do texto do senador Ângelo Coronel destacou a supressão de 2 textos votados na Câmara dos Deputados, enfatizando que o Senado exclui essas matérias. Agora, o projeto retorna à Câmara para avaliação. Acompanhe agora como foi o desenrolar da sessão. O texto aprovado determina que as empresas deverão pagar uma licença de 30 milhões de reais para operar no Brasil. A autorização da operação ficará a cargo do Ministério da Fazenda. Além disso, as empresas deverão ter tecnologias de identificação e reconhecimento facial para impedir que menores de idade e pessoas envolvidas com o resultado das partidas consigam apostar. Os senadores removeram do texto a taxação sobre jogos online, como cassinos e pôquer. Foram mantidas as apostas esportivas e jogos baseados em eventos reais, como partidas de futebol e vôlei. Se morresse o projeto aqui, ficaria só as apostas esportivas. Como vai voltar para a Câmara para fazer a revisão final, eles podem voltar a incluir os jogos online. Aquilo que acabou remanescendo aqui no Senado, é evidente que ainda vai voltar para a Câmara, corresponde à MP original, que era regulamentar, regularizar, fiscalizar o chamado BETS, ou seja, as pessoas apostam online, mas algo que está acontecendo concretamente na vida real. Pode ser futebol, pode ser vôlei, pode ser o esporte que for. Durante a tramitação, foi acrescentado nas 2 casas o chamado jogo pela internet virtual, ou seja, não há nenhum esporte sendo jogado. Então, do ponto de vista do governo, daquilo que o governo, o Ministério da Fazenda quer regulamentar para cobrar tributo de quem ganha dinheiro com esses jogos, saiu inteiro. Se o projeto não for votado ainda neste ano, não será possível incluir a nova fonte de arrecadação no orçamento do governo em 2024. O texto final da Conferência do Clima na ONU, divulgado nesta quarta-feira, dia 13, apresenta um avanço ao reconhecer a necessidade da transição energética. No entanto, o acordo assinado por 195 países não prevê a eliminação total do uso do petróleo, carvão e gás, deixando lacunas importantes. Veja. O ponto de partida para o início do fim da era dos combustíveis fósseis foi dado num lugar improvável, nos Emirados Árabes Unidos, um dos países que enriqueceram exportando petróleo. É um plano baseado na ciência, disse o presidente da COP28, Sultan Al-Jaber. Depois de 2 semanas de negociações, o texto final da COP28 propôs que o mundo encaminhe a transição para o fim dos combustíveis fósseis, os vilões do aquecimento que sufoca o planeta. Nas mudanças climáticas, Marina Silva afirmou que o Brasil deve liderar o combate às mudanças climáticas no mundo e que o país chega à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes, para cobrar e não ser cobrado. Acompanhe as declarações da ministra.
Nesse momento, não ter renunciado à prerrogativa de que não podemos mais protelar esse assunto e criar uma transição, trabalhar para ter uma transição para eliminarmos os combustíveis fósseis, nos distanciarmos dos combustíveis fósseis, foi fundamental. E ainda falando em emissão de gases e COP28, no mesmo dia em que o acordo da COP28 foi divulgado, mais de 600 blocos exploratórios de petróleo e de gás foram leiloados no Brasil, incluindo áreas em unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas. Enquanto o texto final da Conferência Global reconhece a transição energética, os leilões levantam preocupações sobre os impactos ambientais da exploração de combustíveis fósseis. Organizações de defesa do meio ambiente protestaram contra os impactos da exploração de combustíveis fósseis em frente ao hotel onde ocorreu o leilão, no Rio de Janeiro. Das 602 áreas ofertadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, 192 foram arrematadas por 15 empresas. O leilão rendeu ao governo federal cerca de 420 milhões de reais. Também em uma manifestação, o diretor-geral da ANP defende que não há contradição entre leilão de petróleo e transição energética. Rodolfo Saboia declarou que não há contradição entre a aposta da transição energética e os leilões de novas áreas para a exploração de petróleo no país. Acompanhe as declarações do ministro. O diretor-geral da agência defendeu a exploração de petróleo em meio às discussões sobre a transição energética. A tradição entre realizarmos um leilão no dia de hoje e focarmos na transição energética é apenas aparente, pois a eventual paralisação de atividade petrolífera no Brasil não contribuiria para a redução da dependência do petróleo nem para a mitigação das mudanças climáticas, mas apenas nos tornaria mais pobres, mais dependentes de outros países que continuarão produzindo com pegadas de carbono mais intensas do que a nossa e menos capazes de investirmos em tecnologias verdes. Bom, só ressaltando que daqui a precisamente 6 anos, em 2029, o Brasil deve atingir um recorde ao mesmo tempo histórico e problemático. A produção de petróleo no país pode chegar a um pico, com estimativa de 5,4 milhões de barris por dia. A projeção é da empresa de pesquisa energética EPE, vinculada ao Ministério das Minas e Energias. O número é histórico, porque hoje o país produz cerca de 3 milhões de barris. Mas é também problemático, pois o aumento da produção irá representar mais emissão de gases que contribuem para o efeito estufa na atmosfera. E vamos agora às notícias locais. Magé e Fiperj firmam parceria estratégica para revitalizar o setor pesqueiro. Em uma iniciativa estratégica para o fortalecimento do setor pesqueiro, a Prefeitura de Magé e a Fiperj formalizaram uma parceria por meio de assinaturas de um termo de cooperação técnica. Esse acordo marca um momento significativo para a pesca na região, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento sustentável do setor. Um dos focos principais da reunião foi a proposta de criação de uma coordenadoria de pesca dentro do organograma da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais. Além desse tema, o encontro também serviu para colocar em pauta a criação da Casa do Pescador. Esse projeto tem como objetivo fornecer um local central para as reuniões, troca de informações e acesso a serviços essenciais para a comunidade pesqueira. A casa servirá como um ponto de apoio para a distribuição de equipamentos e orientações sobre práticas sustentáveis de pesca. José Carlos Gevarzoni Gomes, presidente da Fiperj, reforçou o compromisso da instituição com o projeto. Abre aspas, disse ele: estamos prontos para colaborar com o Magé, fornecendo o suporte necessário e em termos de tecnologia, pesquisa e também inovação, para assegurar
que o setor pesqueiro possa prosperar. E o governo do Rio de Janeiro investe quase 40 milhões em obras de infraestrutura no município de Cachoeiro de Macacu. Intervenções realizadas por meio da Secretaria das Cidades vão melhorar a qualidade de vida da população. A cidade de Cachoeiras de Macacu, importante via de acesso às regiões metropolitana e serrana, vem recebendo cerca de 40 milhões em investimentos do governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria das Cidades. O objetivo é melhorar a infraestrutura do município e permitir uma melhora de qualidade de vida à população. Abre aspas, disse o governador. A cidade de Cachoeiras de Macacu é uma rota importante do estado. Esse investimento irá agilizar o ir e vir da população fluminense, declarou o governador. No distrito de Papucaia, o bairro Guararapes conta com os serviços de drenagem, pavimentação, sinalização viária. Em Japuíba, uma praça está sendo construída no bairro Vilagem. No local, haverá um espaço de convivência, também um parque e uma quadra poliesportiva. Uma outra intervenção recupera a pavimentação asfáltica e realiza sinalização em várias ruas do município, inclusive no centro. Nas demais cidades, você vai ficar agora com as manchetes a critério do jornalista Maurício Aragão. Vamos a ela? Praça do Papai Noel tem programação em Guapimirim. Secretaria de Educação fala sobre problema em creche em Teresópolis e Câmara de Rio das Ostras promove sessão solene. Fica contigo agora as notícias, Maurício Aragão. Desta quinta-feira até domingo vai ter programação especial no Fantástico Natal de Guapi. Sempre a partir das 19 horas estarão acontecendo apresentações musicais e no final de semana tem também espetáculo teatral. No sábado, destaque para a fábrica de brinquedos do Papai Noel. Já no domingo, o espetáculo teatral será o Mundo Encantado do Natal. A Praça do Papai Noel está instalada na Cotia e conta com atrações como o Túnel de Gelo, a Casa do Papai Noel e ainda os espetáculos, entre outras. Aconteceu nesta terça-feira, dia 12, sessão solene da Câmara Municipal de Rio das Ostras. Durante a solenidade foram 26 homenageados, recebendo ou a entrega dos títulos de cidadão riostrense ou o título de emérito municipal. O presidente da Câmara, vereador Maurício Braga Mesquita, o Maurício BM, parabenizou todos os agraciados e entregou ainda o título de cidadão riostrense ao prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, que, segundo ele, vem apresentando um bom trabalho na cidade vizinha e refletindo no município de Rio das Ostras. E região. Em Teresópolis, a secretária de Educação, Satiele Santos, divulgou um vídeo esclarecendo sobre problema relativo à creche municipal Menino Jesus de Praga. Confira um trecho do vídeo. Estou aqui, enquanto secretária de Educação, a pedido do nosso prefeito Vinícius Clausen, para trazer alguns esclarecimentos à população de Teresópolis com relação a uma atitude que estamos tomando para o bem-estar e segurança dos nossos alunos que estudam na creche Menino Jesus, que fica ali na Fonte Santa. A situação é a seguinte: nós temos um laudo emitido pelo Corpo Técnico da Defesa Civil, da Secretaria de Obras, onde eles apontam algumas situações importantes no prédio que têm que ser observadas. Durante todo o ano, nós vimos fazendo algumas ações para prevenção e para não deixar que nada acontecesse com nossas crianças. E diante disso, nós reunimos os responsáveis dessa creche, explicamos toda a situação, alocamos essas crianças em creches próximas para ter mais segurança e mais conforto para as nossas crianças. Então, a partir de fevereiro de 2024, essas crianças estarão estudando em creches próximas. Eu gostaria de ressaltar também para vocês que tão logo a administração
ficou sabendo da situação, buscamos outros prédios perto dessa creche para alocar melhor as crianças, para dar mais conforto e praticidade às famílias, mas infelizmente nós não achamos nenhum imóvel que pudesse ser desapropriado ou alugado, porque dentro da administração pública, para fazer uma alocação ou uma desapropriação, o imóvel tem que ter documentação e uma série de exigências, e não foi possível encontrar ali pertinho um imóvel com essas características. E na sequência nós falamos agora da previsão do tempo. Na previsão que se inicia nesta quinta-feira até o final de semana, será de tempo firme na cidade do Rio de Janeiro por conta da influência de um sistema de alta pressão. Vocês ficam agora com toda a previsão do tempo com o Clima Tempo. Nesta quinta-feira, uma área de alta pressão inibe a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do sudeste do Brasil. O sol aparece com pouca nebulosidade também em áreas do norte de Minas Gerais, norte capixaba, a própria capital paulista e também a capital fluminense deve ter um dia de sol com poucas nuvens. O norte do estado de São Paulo, algumas áreas do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, a Serra do Rio de Janeiro, podem receber pancadas isoladas ao longo da quinta-feira. Ainda assim, o predomínio é de sol. O dia começa com sol, a nebulosidade se junta e no período da tarde é que ocorre a chuva. O grande destaque da quinta para o sudeste do Brasil é o calorão. A onda de calor passa a atuar em áreas do oeste e norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, noroeste de Minas, deixando as temperaturas 5 graus acima do normal para o período. E deve se prolongar até o dia 20 de dezembro a atuação dessa onda de calor. Em áreas como a capital paulista, a cidade do Rio de Janeiro, a temperatura também deve ser muito elevada, acima do normal para o período, mas ainda assim não é caracterizada onda de calor. Máxima de 33 graus em São Paulo, 35 no Rio de Janeiro e 32 em Vitória. Bom, para finalizar, nós vamos assistir às travessuras de Papai Noel, que ao descer de um prédio de rapel, enroscou a barba nos fios e ficou pendurado durante um evento em Minas Gerais. Acompanhe. Sacanagem, né? Ninguém nenhum guarda lá para ajudar ele. Bom, e assim nós estamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, desejando a todos vocês um excelente final de semana, agradecendo a todos que nos acompanham, a nossa equipe técnica e marcando o encontro já para a próxima edição. Muito obrigado e até breve. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada.
Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do Padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acabam por aqui. A história está em movimento. E nós também.